Sejam todos muito bem-vindos no ar, nossos diálogos eleitorais. Hoje nós estamos gravando no nosso novo formato, que é o formato definitivo desse diálogo que nós gravamos em casa, especificamente hoje, dia 16 de agosto de 2020. Você está nos assistindo na terça-feira. E é isso. Vamos ter muita coisa bacana para conversar hoje. Não é isso, doutor Vandir Alan? Exatamente, Giovanni Bueno. Sejam todos muito bem-vindos aos diálogos eleitorais. Opa, e agora você acompanha com o Dr. Vandir Alan o resumo da semana. Olá, vamos ao resumo da semana? Essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a adequação do novo calendário eleitoral. Nós sabemos que o calendário eleitoral foi adiado em 42 dias em razão da emenda constitucional 107. Assim, era necessário fazer as adequações das datas do calendário eleitoral. Por exemplo, no último dia 15 era o prazo final para os partidos políticos abrirem as contas de campanha. Com a adequação do calendário eleitoral, essa data passa para o dia 26 de setembro. Assim como essa, todas as outras datas previstas no calendário tiveram que ter a adequação a essa nova realidade do dia das eleições. Algo interessante que esse novo calendário eleitoral trouxe também foi um quadro comparativo daquilo que é permitido e do que é proibido no dia das eleições. Essa posição do TSE traz segurança jurídica, porque o eleitor vai saber o que é lícito a ele fazer no dia das eleições e, da mesma forma, o candidato tem como melhor orientar suas equipes, seus fiscais e o seu próprio eleitorado quanto às boas práticas para o dia das eleições, de modo a não trazer nenhum problema para o eleitor, tampouco para o candidato. Outro tema extremamente relevante da semana foi a continuidade do julgamento da possibilidade da Justiça Eleitoral analisar o abuso de poder religioso. O voto do ministro Fachin propõe que essa discussão possa ser feita pela Justiça Eleitoral. Nós temos uma antecipação de voto do ministro Alexandre de Moraes e, por último, agora, o ministro Tarcísio Vieira, que havia ficado com vistas do processo, trouxe a sua manifestação contrário à posição do relator. Mas nós vamos falar disso com mais profundidade daqui a pouco. Continue acompanhando a gente por aqui e todas as novidades relevantes do processo eleitoral a gente fala para você. Até mais. Doutor Vandir Alan, a elegância expressa do nosso programa. Fantástico. Foi muito agitado essa semana, né? São duas decisões extremamente estratégicas. Uma regulamenta o calendário e a outra coloca aí uma pedrinha de preocupação no meio religioso. O que você achou, Vandir? Exatamente, João. Exatamente. Nós tivemos a aprovação do novo calendário eleitoral, aquela adequação que o TSE tinha que fazer com base na nova data das eleições. Pois é, no primeiro programa você puxou minha orelha, porque eu disse, olha, estamos aí com o novo calendário. Você falou, estamos não, Giovanni, tem que esperar aí a resolução do TSE. Era essa que nós estávamos esperando? Exatamente isso, porque lá nós tínhamos a mudança da data das eleições feita pela emenda constitucional 107. Então, essa semana, o TSE nos apresentou um novo calendário eleitoral, fazendo toda a adequação de datas. Vandir, o que de especial tem agora com esse calendário aprovado? O que ele modifica? O que essa regulamentação traz de especial? É só mais do mesmo? Giovanni, não tem novidade no que diz respeito ao direito material, né? Não há inovações no processo eleitoral, senão aquelas trazidas pela emenda constitucional 107. Mas, com a adequação das datas, uma série de situações passam a ter maior segurança jurídica. Por exemplo, o que eu trouxe lá no resumo da semana, a data de abertura de contas bancárias pelos partidos, estava todo mundo louco, todo mundo perdendo os fios de cabelo, porque os partidos têm tido uma grande dificuldade, Giovanni, de regularizar o seu CNPJ. Os órgãos municipais dos partidos não têm o costume de manter uma organização, uma existência nos anos não eleitorais e acabam por ter o CNPJ suspenso. Sem CNPJ, não abre conta. Então, o pessoal estava tentando agora organizar o CNPJ para abrir conta e a data da abertura da conta era o dia 15 de agosto, ontem. Com a adequação do calendário eleitoral e a clareza que essa data foi projetada lá no dia 26 de setembro, houve um respirar aliviado
dos presidentes. Pois é, Vandir, mas eu sempre achei que essa bagunça administrativa dos partidos demonstram que o partido, muitas vezes, ele é só uma penteadeira para guardar, com gavetas para guardar ali a estrutura eleitoral, e tão longe no Brasil, eu quero um programa só para conversar sobre isso. Nosso país está longe de ter uma estrutura eleitoral política verdadeira. Os partidos, na minha concepção, muitas vezes agem dessa forma, desorganizado, desinteressado, tão somente para disputar a eleição, onde não há fidelidade partidária, onde não há fidelidade ideológica e assim por diante. É uma opinião pessoal minha, não é uma opinião do programa, é uma opinião do Giovanni. Mas, para mim, inclusive, é por isso. Mas, Giovanni, eu concordo com você. Os partidos políticos, principalmente no âmbito municipal e muitas vezes estadual, eles não têm a grandeza que a Constituição lhes deu. Porque a Constituição elevou os partidos ao status de intermediário do processo democrático. O partido é aquele link que conecta cidadão com o Estado, porque é só através do partido que eu posso exercer mandato. Então, há uma desconsideração por parte de vários partidos com essa grandeza constitucional que é inerente a ele. E a gente percebe exatamente esse ponto. Eu não quero alongar, não, porque eu acho que isso aí é matéria para um programa inteiro. Mas essa bagunça em relação ao calendário, ela acontece porque os partidos realmente eles têm uma estrutura burocrática que só acontece de verdade na época das eleições. Vandir, nós vamos ter hoje aí um programa bem apimentado, né? Porque hoje o tema é um tema que juntamente com política e futebol, é um dos temas proibidos, né? Em qualquer mesa de reunião, qualquer mesa de bar, em qualquer festinha de família, né? Qual que é esse tema? Exatamente, Giovanni. Nós vamos falar de abuso do poder religioso, nós vamos falar do voto do ministro Fachin, que quer interpretar a autoridade eclesiástica como a autoridade trazida lá na Lei Complementar 6490, o que eu já antecipo, acho absurdo, acho desconectado com a natureza do próprio Estado, com a participação que o aspecto religioso tem no Estado. Mas nós vamos ter dois convidados ilustríssimos. O primeiro deles, Dr. GCI Coelho, juiz eleitoral da 136ª Zona de Goiânia, e o segundo convidado, Renato Dias, sociólogo, né? Traz aí uma visão sociológica, uma visão da ciência política para esse tema. Então, está imperdível, Giovanni. O Renato tem que tomar cuidado, que ainda bem que o programa é à distância, porque se fosse presente, dá briga, né? Dr. GCI, um profundo jurista, uma grande contribuição ao nosso judiciário goiano. Vandir, nós não vamos ter muito tempo para conversar isso quando eles estiverem aqui no ar com a gente. Qual que é a sua posição em relação à questão? Você acha que existe o abuso religioso? Eu acho que existe, mas não está tipificado. E enquanto não tiver tipificado, não deve ser julgado. Não tem como punir. Não tem como punir. A gente vive num Estado democrático de direito. Objetivamente, o que baliza isso é a lei. Se não está na lei, não tem como você aplicar analogia, interpretação extensiva. Isso é insegurança jurídica, isso, para mim, é ofensa ao próprio Estado democrático de direito. Eu já acho que está, sim, legislado em outras particularidades que não na legislação eleitoral, quando define que, por exemplo, os recursos da igreja não podem ser usados fora dos seus estatutos, né? De toda entidade religiosa, não pode ser utilizado, e aí configuraria direito de abuso econômico que está previsto na legislação eleitoral. Eu também entendo que quando se utiliza, e isso já tem na legislação eleitoral, que não se pode usar o ambiente de culto, né, a sede, etc., porque eles são instituições de frequência pública, não é isso? Então, eu entendo que não é... Bem de uso comum. Bem de uso comum. E então não pode utilizar, por exemplo, o carro também é extensivo ao carro, a casa pastoral e assim por diante. Eu acho que o Brasil, a gente precisa parar de querer ter lei para tudo e saber aplicar a lei que está. O que não dá é para ter uma visão tão ampliativa como essa que o Fachin está trazendo, porque realmente eu não acho que é por aí, não. Acho que teríamos que discutir melhor. Então é isso, né? No ar, diálogos eleitorais, e vamos lá para discutir esse abuso de poder religioso. E você permaneça conosco. É com conhecimento que se faz as melhores escolhas.
Política. Ordem pública. Mundo jurídico. Fatos sociais. Cultura. Economia. Esse é Controverso. Terças e quintas, às 23 horas, na TV Capital, seu canal Promessas. De volta, nosso segundo bloco, e agora vamos convidar uma pessoa muito especial para poder discutir o nosso tema principal de hoje. Quem é a pessoa, Vandir Alan? Seu convidado. Doutor GCI Coelho, juiz eleitoral da 136ª Zona Eleitoral de Goiânia, juiz criminal em Goiânia também, já atuou aí em casos de repercussão internacional, né? Uma grande referência no mundo jurídico e aceitou o nosso convite aqui hoje. Doutor GCI Coelho Alcântara, da 136ª Zona Eleitoral de Goiânia. Prazer ter o senhor aqui conosco nos Diálogos Eleitorais. Prazer é todo nosso de participar do programa Diálogos Eleitorais. Estamos aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito, portanto, do assunto eleitoral. Doutor GCI, nós estamos numa época em que está havendo um questionamento sobre todos os pilares da nossa organização social. Teve discussão a respeito da interferência entre os poderes sempre interferiram entre si, há um repensar de todos os agentes políticos e sociais. Qual a opinião do senhor a respeito dessa discussão agora, que ela já não é nova, ela já nos acompanha há um certo tempo, mas que tomou aí a imprensa a respeito essa votação que está acontecendo no TSE, incluindo o abuso de autoridade, na modalidade de abuso de autoridade, também o abuso de poder religioso? Esse tema é extremamente interessante, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, também em função da pandemia, mas a questão do eleitoral também. E a gente verifica que no dia a dia nós constatamos essa questão de liberdade religiosa sendo extremamente discutida no nosso meio. E nós tivemos, então, uma votação no Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Fachin, um recurso especial eleitoral de um caso, inclusive aqui de Lusiânia, em que ele, no caso, fez a sugestão para que, então, esse abuso religioso partisse agora a ser observado melhor pela Justiça Eleitoral, no que tange, portanto, a essa questão de propaganda política e voltada especificamente para o cunho religioso. Nós podemos entender, num primeiro momento, que, embora nós tenhamos os direitos e garantias individuais, coletivos, e temos a liberdade religiosa, inclusive na Declaração dos Direitos Humanos, num primeiro momento eu vejo como muito interessante essa manifestação do tribunal, e creio que a Justiça Eleitoral tem sim que tomar decisões
a respeito, portanto, de abuso nessa determinada área. Eu sou favorável, concordo plenamente com o posicionamento do ministro Fachin e entendo que realmente isso tem que ser regulado, tem que ser tutelado pela Justiça Eleitoral. Eu quero passar a palavra para o Vandir Alain, mas antes eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor falou sobre pode acontecer um certo conflito entre direitos constitucionais. O senhor vê algum tipo de conflito entre a liberdade religiosa e o direito a equilíbrio entre armas de oportunidade na eleição, no caso do abuso de poder religioso? Eu tenho um pensamento de que o aspecto de eu ser um religioso e, no caso, eu praticar determinado abuso, não me dá o direito, inclusive no aspecto coletivo, no aspecto público, podemos dizer assim, de que eu posso, dentro da minha função religiosa, eu estar numa irregularidade nessa questão, ou seja, eu estar aproveitando dessa situação de eu ser um líder religioso para que, então, eu possa ter um benefício eleitoral. Eu acho que esse conflito ele é resolvido muito facilmente quando o interesse público prevalece sobre o particular. Mas, Alain, o que você acha? Você é advogado de vários partidos, de vários políticos aí no estado de Goiás, ou pretensos políticos também, né? Gente que está querendo entrar. Qual é a sua posição a respeito disso? Porque hora você vai estar apoiando pessoas que são religiosas, hora você vai estar apoiando quem não é. Boa noite, Giovanni. Boa noite, doutor Gessei Coelho. O Gessei é uma referência para mim em vários aspectos, portanto, é uma alegria poder compartilhar essa bancada aqui com ele essa noite. Gessei é patrimônio jurídico do estado de Goiás. Sem sombra de dúvida. Giovanni, eu tenho uma posição muito clara com relação a essa questão. Nada obstante eu perceber os excessos praticados por várias lideranças religiosas, não só no estado de Goiás, no Brasil como um todo, isso é evidente no processo eleitoral, mas esse limite quanto ao que é legítimo ou não por parte da autoridade religiosa, ele está na lei. Então, nós devemos observar o que a lei determina, o que a lei caracteriza como abuso. Sem sombra de dúvidas, a Justiça Eleitoral precisa agir, precisa estar atenta aos excessos, mas nos limites daquilo que a lei determina. A lei determina, com relação à participação dos segmentos religiosos no processo eleitoral, algumas limitações, como, por exemplo, a realização de campanha eleitoral dentro dos templos religiosos, que são considerados um bem público de uso comum para fins eleitorais. A lei veda que os candidatos se utilizem das redes de comunicação dessas mesmas entidades religiosas para fins eleitorais. Então, essas são limitações objetivas. Proíbe que, por exemplo, as associações religiosas façam doações de recursos para candidatos. Então, o limite da atuação da igreja, das entidades religiosas, são esses impostos pela norma. A compreensão que o ministro Fachin quer dar para tipificar o abuso de poder religioso, no meu ponto de vista, ela excede aquilo que a norma prediz, né? Seria uma interpretação que vai além do texto da norma, portanto, não seria legítimo. E essa é também a posição do Alexandre de Moraes, concorda, doutor Gessei? O Alexandre de Moraes ele comenta exatamente isso. Ele fala, olha, pode ser até interessante, acho que é relevante, mas só que a Constituição não fala nada a respeito disso, o Legislativo não trouxe nenhuma lei expressiva e, novamente, o Judiciário estaria inovando. Quer dizer, o próprio ministro, ele trata desse assunto. Deixa eu ver por esse ângulo, doutor Gessei, que seria, novamente... O Judiciário, ele tem invadido a esfera legislativa? Eu penso que, em algumas matérias, o Judiciário tem, sim, invadido a esfera legislativa. E o senhor é a favor? Não, eu sou contra. Agora,
penso eu que, às vezes, essa inércia, muitas vezes, do próprio Poder Legislativo e uma provocação que nós temos no Poder Judiciário, dá margem a que esse tipo de situação ocorra. Até porque nós podemos fazer assim, uma interpretação mais extensiva a respeito desse assunto e dizer o seguinte, que mesmo que na Declaração dos Direitos Humanos que nós temos, que é válido, que o Brasil é signatário, nós tenhamos essa liberdade, mas isso não me dá o direito e a garantia dessa liberdade, que ela tem que ser regulada e tutelada. O judiciário está aí para isso. Então, eu entendo que, nesse aspecto, eu diverjo um pouco no sentido de que, embora nós não tenhamos uma legislação específica, mas eu creio que o próprio judiciário pode fazer essa interpretação mais extensiva nesse aspecto, e entendendo também que, embora o Estado seja laico, mas nós temos que entender também que há muito abuso eclesiástico. E as pessoas se aproveitam dessa situação e isso tem que ser refreado de alguma forma. E agora, nesse momento, fazer uma legislação específica para esse tema, eu acho que é totalmente difícil, totalmente complexa. Isso tem que ser, no caso, combatido mesmo que nós tenhamos o aspecto constitucional, mesmo que nós tenhamos a Declaração dos Direitos Humanos. Veja bem, eu estive recentemente fazendo um curso sobre liberdade religiosa na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. E exatamente essa discussão sobre a Declaração dos Direitos Humanos estava sendo falada. E ficou muito bem caracterizado que dentro da Declaração dos Direitos Humanos que nós temos, muitos direitos e garantias individuais e coletivos que nós temos ali, ela tem que ser regulada e tutelada. E o judiciário está aí exatamente para isso. Então, isso não me dá o direito de eu poder me aproveitar do cargo, da função que eu ocupo, para poder, então, fazer esse abuso. Como que ocorre esse abuso, muitas vezes? Nas nossas igrejas, e eu posso falar isso com muita moral, porque eu sou do cunho evangélico, então eu não estou aqui falando contra algum segmento evangélico de uma maneira que eu não tenha moral, até porque eu faço parte desse segmento, mas pessoas que se aproveitam dessa situação de ter uma rádio, uma televisão, um jornal, e do segmento religioso, e se aproveitar dessa situação. Então, isso nós vemos muito, fazendo, por exemplo, propaganda e campanhas em subterfúgio, no momento em que eu não posso mais participar, porque eu estou vedado pela legislação eleitoral, e aí, então, toda hora se fala na rádio, olha, o fulano de tal não pode falar na rádio porque a legislação eleitoral veda, então o fulano de tal, candidato a isso, não pode falar porque está proibido pela legislação. Isso é um subterfúgio de uma propaganda. Isso ocorre. Então, aquele que é dono de uma rádio, de uma televisão, de um jornal de segmento evangélico, tem muita oportunidade e sai na frente a respeito disso. Nós verificamos muitas vezes também o candidato tem um determinado número lá, 1111, e aí se faz pregação um pouco, falando, eu vou pregar hoje sobre Gênesis 11:11, eu vou pregar hoje sobre Mateus 11:11, eu vou pregar hoje sobre Apocalipse 11:11. Isso, no meu entendimento, é um subterfúgio, propaganda e de abuso religioso, não foge à situação. Então, eu combato isso de uma maneira veemente e entendo que o Poder Judiciário tem que estar aí para coibir realmente isso e esse abuso religioso. Doutor Gessé, o senhor fala de cargo, né? O senhor, além da função pública que exerce, é um líder religioso, é um presbítero, tem a participação nos Gideões, né? Um trabalho muito relevante. A partir desse seu lugar de fala, a partir dessa perspectiva, o senhor acha importante a representação política dos segmentos religiosos nas casas legislativas? Acho muito interessante, até porque nós temos que ter a representatividade em todas as áreas. O segmento religioso não foge à regra. Nós temos um exemplo na Bíblia de José, que foi governador do Egito, e Deus ungiu para colocar lá. Então, ele foi um político. Ele, sendo governador do Egito, ele foi um político.
e exerceu muito bem o seu encargo ali, a gente sabe, pelo contexto bíblico. Então, eu sou favorável, sim. Eu entendo que o que não pode ocorrer é o fato de eu ser um líder evangélico, por exemplo, pertencer aos Gideões Internacionais, que é uma entidade que faz uma distribuição de Bíblias nas escolas, nos presídios, nos hotéis, nas pensões, enfim, só para que a gente possa entender no contexto o que significa esses Gideões Internacionais, que são compostos de homens que são cristãos. O fato de eu pertencer e ser membro de uma igreja e líder dessa igreja, o fato de eu ser filho de pastor, quer dizer, isso não me dá o direito de eu me aproveitar da situação, né, dos meus cargos, das minhas funções. Mas eu entendo, sim, que o segmento evangélico tem que ter a representatividade. Nós devemos ter pessoas lá de todas as áreas, de todos os segmentos. E o religioso não pode a regra. Doutor Gessery, aí eu vou aproveitar, então, a pergunta do Vandir Alain. O senhor sabe, aqui é um lugar descontraído. Esse programa nosso, ele é um bate-papo de colegas, de amigos. Somos juristas, né? A minha função aqui é de apresentar, questionar, não é de teorizar, mas eu sou advogado, eu não posso fugir da possibilidade. O Vandir Alain, ele trouxe uma posição interessante. Todos nós três aqui estamos discutindo, somos evangélicos. Eu sou pastor, né, da Igreja Fonte da Vida. Vandir tem as funções eclesiásticas dele lá, junto à igreja dele, né? O senhor também tem as funções do senhor. Não me parece que a discussão aqui seja a discussão de compartilhamento de uma ideologia ou de uma visão social política dentro da igreja. Me parece que esse não é o problema. Me parece que o problema que está sendo apontado e discutido no TSE é o aparelhamento da estrutura religiosa. É o uso do carro, é o uso dos recursos financeiros, é o uso... Se eu estiver equivocado, eu queria até que, antes do senhor responder, que o Vandir Alain fizesse esse contraponto para o senhor poder estar mais tranquilo para a resposta do senhor. Me parece que a grande discussão, por exemplo, eu sou pastor, eu sou professor da igreja, dei aula de escatologia bíblica há muito tempo e sempre gostei de falar sobre fazer uma ponte dos tempos antigos com os tempos atuais e falar, olha, a visão política nossa. Eu sou uma pessoa mais à esquerda, eu sou uma pessoa mais de centro-esquerda, eu tenho uma visão mais de cunho mais social. Nós estamos numa discussão hoje em dia mais conservadora, liberal de economia. Então, às vezes, eu explico isso nas minhas aulas religiosas. O lugar do púlpito, eu acho que não é lugar para isso. Eu acho que o púlpito não é lugar para isso. A discussão, ela é ou não é, Vandir, em respeito do uso dos equipamentos, da estrutura e também um pouco da possibilidade de uma lavagenzinha cerebral em cima daquele membro mais frágil? O que o Fachin propõe, o que o ministro Fachin propõe, é algo um pouco mais grave, Giovanni, é um pouco mais além. Tudo isso que você trouxe, que o doutor Gessery trouxe, o uso dos sistemas de comunicação, o uso dos recursos materiais da igreja, isso tudo pode ser analisado a partir do viés do abuso de poder econômico, tá? Então, tudo aquilo que eu pontuei, doação feita por parte da igreja, que é vedado, se acontecer, pode ser apurado a partir da perspectiva do abuso de poder econômico. O grande problema do voto do Fachin é que ele excede a causa que está sendo julgado e propõe que o tribunal possa, a partir das eleições deste ano, analisar a figura, a imagem do líder religioso, da autoridade eclesiástica, e pegar essa autoridade eclesiástica e trazê-la para o conceito da 6490. Concordo nunca com um negócio desse. Eu não concordo, desculpa te cortar, eu não consigo nem ouvir um trem desse. O conceito de autoridade que a lei complementar 6490 traz é da autoridade pública, quem exerce a autoridade do Estado. E o Fachin, ele propõe um exercício hermenêutico que encaixe nesse conceito de autoridade a autoridade eclesiástica. Doutor Gessery... Sim, Giovanni, pode ir. Desculpa, por causa do tempo, nós temos só mais 3 minutos.
E o tempo passa rápido, né? Quando o papo é bom, o tempo é rápido, né? Mas, doutor, eu não consigo ouvir uma questão como essa, né? Porque eu entendo que uma coisa é uma aplicação de uma modalidade extensiva, é uma interpretação extensiva na compreensão de uma das modalidades do poder, de abuso de poder, abuso de autoridade. Consigo entender isso claramente para equilibrar a paridade de armas. Mas, para mim, isso aí, ele entra automaticamente contra a liberdade de culto, liberdade de reunião, liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Na minha concepção, eu acho que o Estado tem condição de discutir isso, mas teria que ser por via do Congresso Nacional. Eu queria, doutor GCI, que o senhor fizesse a conclusão baseada nisso que nós estamos trazendo aí. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo que lá no voto do Fachin, ele tem um momento lá em que ele faz uma citação que fala da seguinte forma: torna-se mais delicada a situação em que líderes espirituais transformam seus altares em palanques e fazem uso de sua ascendência espiritual para intimidar. Quer dizer, além daquilo que nós temos do aparato material que é usado, o uso, portanto, essa prática abusiva de palanques tentando intimidar, portanto, aqueles incautos, né? Aqueles que falam. E é interessante que também lá no voto ele faz uma menção de que há um diálogo em que a pessoa fala: Deus falou comigo. Então, se Deus falou com você, você vai discutir com quem? Tá vendo? Se você fala que Deus falou comigo, aí você vai falar: não, então você está errado. E isso, no meu entendimento, é uma intimidação que leva, portanto, a essa discussão. Inclusive, o Fachin ele fala sobre a atrofiação da autodeterminação do indivíduo, né? Não é isso? O senhor acha, doutor GCI, por exemplo, que os membros de igreja, numa época dessa de internet, numa época dessa com uma multiplicidade de informações, esse atrofiamento da autodeterminação é diferente, por exemplo, de uma determinação que um pai traz para os filhos, um marido autoritário para a esposa, uma mulher de mão forte para com sua família? Não é a mesma relação, não é a sociedade que se organiza assim? Também, né? Mas a gente verifica que as pessoas, às vezes, são muito fanáticas em termos religiosos. É verdade. O pastor falou, o padre falou, a água parou. E, às vezes, nós verificamos essas situações abusivas. E tem essas pessoas que são incautas e que são levadas. Então, veja bem, se a própria legislação ela deu a vedação legal pelo proselitismo político, né? Já que as igrejas são fontes vedadas de financiamento privado, então eu entendo que realmente essa relação ela se torna, às vezes, um pouco maior no cunho religioso, em detrimento até do familiar. Gente, nosso tempo estourou. Doutor Wandir Alan, quer fazer o encerramento para a gente, cumprimentar o nosso convidado especial e já amarrar ele para outras participações especiais aqui para a gente, orientar esse povo maravilhoso desse nosso estado de Goiás? Quero agradecer ao doutor GCI por ter aceito o convite. Para a gente é uma honra, doutor GCI. E, obrigado. Com certeza, a gente vai precisar do senhor de novo aqui. Vamos discutir calendário eleitoral ainda, vamos discutir registro de candidatura, e aí eu tenho certeza que o senhor vai poder contribuir muito com a sua experiência aí na Zona 136. Obrigado, doutor Wandir Alan, no meu entendimento, o melhor jurista no cunho eleitoral aqui do nosso estado e do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Agradeço também ao doutor e pastor Giovanni Bueno. Muito obrigado pela participação e estamos sempre à disposição. Gente, esses são os diálogos eleitorais. Nossa conversa é franca, honesta, aberta. Permanece conosco, porque nós vamos trazer agora o jornalista Renato Dias, uma visão um pouco mais social, mais aberta, e acho que a discussão boa é dessa maneira. Doutor GCI, muito obrigado por estar conosco, e você permanece com a gente, conhecendo que se faz as melhores escolhas. Política. Ordem pública. Mundo jurídico. Fatos sociais. Cultura. Economia. Esse é Controverso. Terças e quintas, às 23 horas, na TV Capital, seu canal Promessas.
De volta aos diálogos eleitorais, nosso terceiro bloco. E hoje vamos fazer um terceiro bloco especial um pouco mais expandido, porque o tema ele requer muita elaboração mental. Para isso, eu convidei hoje para estar conosco ele, que é mestre em Direito Internacional, doutorando em Psicologia Social, sociólogo, cientista político, autor de diversos livros que relatam e analisam a história brasileira, política brasileira, jornalista, comentarista, para mim, um ídolo, Renato Dias. Seja muito bem-vindo aos Diálogos Eleitorais, Renato Dias. É um prazer, Giovanni Bueno, Vandir Alandi, participar dos Diálogos Eleitorais e poder contribuir de alguma forma com a discussão em cena no Brasil de 2020, tempos de pandemia e também de sombrios na área política e, ao mesmo tempo, de eleições em 15 de novembro. Doutor Vandir Alandi, vamos posicionar o nosso convidado sobre o que é esse ambiente de discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim, Giovanni, nós ouvimos o doutor GCI, né, que alia a visão do magistrado, né, um juiz de direito, e também de alguém que confessa uma fé religiosa e tem uma atuação institucional religiosa, né, para analisar esse tema trazido pelo voto do ministro Fachin, no que diz respeito à configuração do abuso de poder religioso, poder ser analisado pela Justiça Eleitoral sob a perspectiva do abuso de autoridade. Então, nós ouvimos um pouco a posição do Dr. GCI, que ele entende a gravidade das questões do abuso, acha que é possível a Justiça Eleitoral fazer essa análise, e você convida de maneira muito acertada para trazer uma visão sociológica e da ciência política sobre o tema, que o Renato vai contribuir muito com a gente aqui hoje. Renato, então, as igrejas, sejam católicas, evangélicas, espíritas, né, entendendo essa extensão do conceito de igreja para tudo quanto é tipo de atividade religiosa, como é que fica a participação direta ou indireta da política? Você acha que atrapalha, que ajuda, que ela desequilibra? Você acha que tem isso que o ministro Fachin disse sobre a possibilidade do atrofiamento da autodeterminação do indivíduo? O Brasil possui um déficit de democracia. A proclamação da República, a Revolução de 1930, o afastamento de Getúlio Vargas em 1945, a tentativa de impedimento da posse de Juscelino Kubitschek em 1955 e 1959, a tentativa de impedimento da posse de João Belchior Marques Goulart, o golpe de Estado civil e militar em 2 de abril de 1964, o AI-5 em 13 de dezembro de 1968, o pacote de abril de 1977, a anistia em 26 de agosto de 1979, a aprovação, mesmo que não efetivada, da emenda Dante Oliveira e a não realização de eleições diretas de 1985 e a deposição de Dilma Rousseff em 17 de abril e depois 30 de agosto de 2016 mostram que a participação das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica provocam turbulências no cenário político. Primeira questão. Segunda questão, a desigualdade econômica social existente no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, entre os 10 de quase 200 registrados pela ONU, ela também é um fenômeno que provoca uma desigualdade nas condições de disputa eleitoral. Terceiro, é preciso ter a noção republicana, fundada com a Revolução Burguesa de 1789 na França, mostra que o Estado deve ser laico, sem influência do poder religioso, seja de qualquer matriz, católica, evangélica, espírita ou afrodescendente. Isso quer dizer o quê? Que como o Estado é laico, as concessões do poder público de televisão e rádio e eletrônicos de qualquer natureza não poderiam permitir que servissem para profissões de fé de qualquer natureza. A minha opinião é um pouco mais drástica, ou seja, esse modelo existente no Brasil não é contemporâneo do existente nos Estados Unidos. Além de estabelecer que o rádio e televisão são concessões do poder público, e o poder público é laico, portanto, não poderia haver proselitismo religioso nem na televisão, nem no rádio, nem na TV aberta, nem na TV fechada, eu acredito
que o abuso do poder religioso, a influência das estruturas das igrejas, elas criam uma condição de desigualdade na disputa eleitoral. E, além disso, fragiliza a já combalida democracia no Brasil. Então, o Tribunal Superior Eleitoral deveria criar regras mais duras para impedir que isso contamine a eleição no plano executivo, no plano legislativo, e não permita a formação de lobbies no Congresso Nacional que venham a deformar a já frágil democracia no Brasil. Doutor Vandialan, o que o senhor acha dessa posição do nosso sociólogo, nosso cientista político? Olha, Renato, eu tenho algumas reservas quanto ao seu viés interpretativo do que vem a ser laicidade, né? Porque a laicidade, na forma que você traz na sua fala, ela me parece mais como um Estado ateu, um Estado que renega o sagrado. A laicidade, pelo contrário, é o Estado dizendo que ele convive harmoniosamente com o sagrado e com a ausência do sagrado. Então, se você retirar... Conceituado no mercado, só uma interpretação, uma pausa. Não há liberdade de culto no Brasil. Tanto é que os espíritas e os que cultuam as manifestações religiosas oriundas da África são perseguidos. Então, são perseguidos pela sociedade, não são perseguidos pelo Estado. E pelo Estado também. Ou seja, existem operações policiais que a gente registra, sobretudo no Nordeste, de repressão a cultos dos afrodescendentes. E isso é um elemento que deveria ser levado em consideração. Mas o que eu critico é que, como o Estado é laico, o Estado não deveria ter religião, ou seja, ele deve permitir a manifestação da sociedade em seus canais legítimos, das igrejas, dos cultos e da tolerância religiosa. Mas não deve permitir, como são concessões do poder público, televisão aberta e fechada, rádio, AM, FM, manifestações de cunho religioso, proselitismo, possam atingir a população em massa. Essa é a opinião que eu tenho. E não é unanimidade entre os jornalistas, não. São poucos jornalistas que têm essa opinião. Eu faço essa abordagem inicial, Renato, porque o conceito de laicidade ele é essencial para a conclusão que eu vou tentar fazer aqui do voto do ministro Fachin. Você coloca que há uma perseguição com relação às religiões. Eu acho que na sociedade, sim. Na sociedade existe um preconceito tremendo, especialmente com as religiões de matriz africana, mas por parte do Estado, o Estado se aparelhar para perseguir um culto, eu não consigo visualizar isso na quadra histórica que a gente vive hoje. Mas, com relação à laicidade, o conceito que o ministro Fachin traz para interpretar o abuso de autoridade eclesiástica como abuso de poder religioso, tipificado lá na Lei 6490, ele desconsidera a laicidade do Estado. Porque se o Estado é laico, a autoridade eclesiástica, ela não fala em nome do Estado. Ela não exerce poder do Estado, portanto, não poderia se enquadrar no conceito de autoridade que a lei traz para configurar o abuso de poder religioso da forma que o ministro Fachin conceitua lá no seu voto. Eu concordo com você em absoluto que a interferência da presença religiosa, da autoridade religiosa na liberdade de voto do eleitor é algo que precisa ser combatido, sem sombra de dúvida. Nós sabemos que há, sim, uma mobilização de denominações para eleger determinados candidatos, muitas vezes de forma abusiva, e isso eu acho que a lei precisa tratar, precisa coibir, mas eu acho que essa é uma discussão que cabe ao Congresso Nacional e não ao Poder Judiciário. Não é dado ao intérprete estender o conceito da norma quando os conceitos antecedentes dessa norma não dão guarida para aquela interpretação que quer ser feita. Então, eu não consigo visualizar a autoridade eclesiástica como autoridade para fins de aplicação da Lei 6490. Renato,
Renato e Vandir Alan, só para deixar o nosso telespectador, o nosso internauta assim bem no entendimento, o Renato ele faz sempre uma visão ampla, ele sempre abre a lente da câmera para olhar o todo, ele, via de regra, se recusa a olhar um fato extremamente isolado, fora do contexto. Estou certo, Renato? Geralmente esse é o seu aspecto científico, né? Então ele abriu muito a câmera dele e o ponto dele, quer dizer, ele falou assim, olha, eu vou além do que o Fachin está dizendo. Além. Ele está dizendo que essa interferência da igreja, seja ela qual for, do aspecto dessa organização religiosa, qualquer ela que seja, no Estado, e que o vale para eleição também, em qualquer espectro, em qualquer forma, ele é odioso, ele tem que ser revisto, porque o Estado é laico. Acho que esse é o resumo da posição, principalmente num país com uma fragilidade democrática, uma fragilidade da Constituição e equilíbrio do seu poder. E ainda com as agressões, o distanciamento social, né? A agressiva forma como o capitalismo separa aí e mostra as castas sociais. Eu acho que esse é o espectro que o Renato colocou. O que o doutor Vandir Alan está trazendo é que juridicamente, o que nós temos por laicidade é o seguinte: antigamente, você tinha o Estado religioso que ele determinava no Estado democrático, ou republicano, ou mesmo monárquico. É essa laicidade, é isso que nós estamos dizendo. Ou seja, você não tem, por exemplo, uma igreja católica que determina como é que vai ser, o que vai operar ou deixar de operar por princípios religiosos. E isso, Renato, eu queria até fazer um testemunho para você, que eu, como advogado de igreja e como pastor, eu tive muito problema no Nordeste, em pequenas cidades, com perseguições aos nossos pastores. Isso não é privilégio das religiões afro, é mais a intolerância social com um determinado espectro, entendeu? Espectro não, com um determinado segmento religioso. Eu já tive que defender várias vezes. Aí eu te devolvo agora... Giovanni Bueno, só uma parte. Um registro histórico do promotor de justiça e doutor em história, Jales Guedes Coelho Mendonça, na reconstrução histórica que ele fez da construção de Goiânia, da invenção de Goiânia, em 1933, por Pedro Ludovico Teixeira, que era o interventor de Getúlio Vargas da Revolução de 30 em Goiás. A Catedral Metropolitana, ela teria sido construída de costas para o Monumento Três Raças. É uma interpretação interessante, porque a proposta da Igreja Católica, em 1933, era construir Goiânia em Silvânia. Exatamente. Tinha uma presença forte da Igreja Católica. O Bispado de Silvânia era mais estruturado lá, né? O Bispado de Silvânia era mais estruturado e Pedro Vigo quis fazer aqui exatamente para tirar o poder da Igreja Católica. Sabia disso, Vandir? E proteger de Silvânia, ou seja, da oligarquia Caiado, de Campinas e do poder da Igreja Católica. E ele queria começar a própria oligarquia dele, né? Renato, vamos ser sinceros, não tem nada de bonzinho aí, não. Claro. Queria começar... Uma nova hegemonia. Uma nova hegemonia. Só que ele queria tirar os Caiado da Igreja Católica. Mas olha, vamos lá. Você então acha que a igreja, especificamente a Igreja Católica e Evangélica, ela interfere no processo eleitoral, Renato? Não só as igrejas católicas, neopentecostais, espíritas, elas interferem, assim como as Forças Armadas, policiais, as polícias militares, a Polícia Civil e outros setores, como a Fiesp, o sistema financeiro. Isso torna a nossa democracia cada vez mais frágil, refém de corporações. Renato, misericórdia, mas isso é a sociedade de movimento, não é não, Vandir? Eu tô doido, eu pirei. Essa não é a sociedade agindo? Deveriam ocorrer mecanismos, estabelecer mecanismos para impedir a influência do poder econômico nas eleições, a influência do poder religioso nas eleições, permitir uma liberdade para que os indivíduos analisem os projetos políticos apresentados e façam uma opção pelo melhor para a sociedade. O que você acha, Vandir? Mas, Renato, o sistema eleitoral é uma resposta para isso. O sistema proporcional, o sistema de eleição proporcional é uma resposta para isso.
Porque nós conseguimos refletir nas casas legislativas essa fotografia, essa miscelânea que existe na sociedade. Por quê? Quem tem muito voto tem mais cadeiras. Mas quem tem pouco voto é um partido histórico, é um movimento de minorias, tem acesso a essas cadeiras também na distribuição das vagas pelo sistema proporcional. Porque, senão, a gente está subvertendo a ordem democrática, que é a representação das maiorias com absoluta tolerância e respeito às minorias. Se a gente não respeita o volume representativo que cada movimento tem, a gente não está falando de democracia. Isso é uma coisa tão... Só um segundinho, Renato. Renato, só um segundinho, vou passar a bola para ti. Você entende que isso é tão comum nos outros países que em Israel, Vandir, acho que nós já conversamos isso uma vez, Vandir, em Israel tem assento também a parcela árabe da população, sabia disso? No Congresso de Israel tem lá as minorias árabes com direito a voto, sabia disso? Participação da sociedade. Mas, Giovanni Bueno, vou te dar 2 exemplos. O Brasil tem num número global de eleitores, as mulheres têm uma presença maior. E elas são subrepresentadas tanto no Congresso Nacional, quanto no Poder Executivo, quanto no Legislativo dos estados e dos municípios. Esse é o elemento central. Segundo, a maioria da população brasileira é registrada como negro ou parda, e ela é subrepresentada no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Então, essa é uma distorção da democracia que precisa ser equacionada. Eu sei, mas o que os religiosos têm a ver com essa distorção? O religioso não tem direito a participar? Distorções do sistema que se diz democrático no Brasil, mas que não é democrático. Por isso, o Brasil tem um déficit de democracia. Então, nós precisamos reconstruir, reinventar a democracia no Brasil, que passa, inclusive, por estabelecer cotas para mulheres no poder legislativo, cota para mulheres no poder judiciário, para negros e pardos. Então, a democracia, no geral, precisa ser reinventada, inclusive com a regulação dos meios de comunicação. Eu acho que a legislação dos Estados Unidos para a comunicação seria um avanço para você ver, no Brasil. Para você ver. E nós temos só mais 2 minutos. Vandir, o Renato ele coloca essa miscelânea... Ô Giovanni, o Renato ele dá um programa inteiro. Não, nós vamos convidar. Ele dá um programa inteiro. Não, nós vamos convidar, mas ele não vai vir aqui. Ó, eu sou crente evangélico, o Vandir Alan, até ele vem no nosso programa e bate com vontade. Eu quero devolver para ele também. Vem cá, e o que você fala para mim da interferência da esquerda na UNE, na UBS, na União Brasileira de Estudantes Secundaristas, União Nacional de Estudantes de Direito, o MST, que é um movimento de sem terra, ele é exclusivamente de esquerda, sendo conduzido para processos eleitorais, enfim, quase todo tipo de organização associativa, de organizações não governamentais, nos últimos 20 anos no Brasil, tinha essa movimentação esquerda. Isso também não tinha que ser evitado? O Bueno estudou direito na PUC, atual PUC. O DCE da PUC hoje é controlado pela direita, então esse argumento é... Mas hoje, irmão, hoje são 20 anos que a turma ficou lá. Eu votei, eu puxei voto para lá, Renato, junto com o seu irmão, com o doutor... 64, Giovanni Bueno. Eu e o Ricardo Dias, seu irmão, que foi presidente do DCE da Católica, em 1988. Civil militar de 64 é civil militar por quê? Porque teve a participação da CNBB, da ABI, da OAB, da Fiesp e da deposição do João Belchior Marques Goulart. Agora, o MST é uma auto-organização dos trabalhadores porque o número é uma excrescência. 0,08% da população controla 42,5% das terras agricultáveis do Brasil. Mas a questão não é essa, a questão é o uso dessas estruturas em caráter eleitoral. Essa é que é a discussão. Você acha, então, que a igreja tem que ficar de fora, mas essas estruturas podem participar? As ideias e os movimentos são para disputar a hegemonia na sociedade. O MBL
disputou a hegemonia e saiu vitorioso nas eleições de 2018. O MST disputou a hegemonia e perdeu as eleições e nunca conseguiu aplicar as suas teses, que é a realização de uma reforma agrária, que países modernos da Europa e da América do Norte já realizaram há séculos. Ou seja, são projetos em disputa na sociedade pela hegemonia. Renato, você merece e vai ganhar um programa inteiro. Te dou minha palavra. Por hoje, ficamos por aqui. Quais são suas considerações, Vandir? E o tempo já estourou. Giovanni, fiquei muito feliz com a participação do Renato, com as instigações que ele traz. A ideia de diálogo é exatamente essa, né? Trazer o ponto, o contraponto, o argumento. Então, eu fiquei muito feliz com essa participação de hoje. Quero continuar esse debate, viu, Renato? Quem sabe, numa mesa de bar. Aí seria maravilhoso, viu, Giovanni Bueno? Tomando Coca-Cola, né, pastor? Não, água com gás. Água com gás. Gelado também, viu? O Renato também não bebe, não. Vandir. Ganhou neste sábado, 15 de agosto de 2020, de 2-0 do Paysandu, é líder do Campeonato Brasileiro da Série C. Então a cidade está feliz. Eu estou pensando em passar os 2 gols do Vila Nova aí no ar. Renato, obrigado por você ter estado aqui conosco. Você é o meu convidado. Não, você é sócio desse programa. Quero trazer você milhões de vezes aqui, irmão. Eu que agradeço, Giovanni Bueno, Vandir Alain, um espaço democrático, diálogos possíveis, eleitorais na agenda de 2020 e à disposição sempre para compartilhar pela polêmica. E você, telespectador e internauta que nos acompanhou até aqui, até a próxima semana, permanece conosco. É com conhecimento que fazemos as melhores escolhas.